Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Mais uma gravação do nosso podcast. Agradecida por vocês acompanharem. E hoje o tema vai ser muito interessante. A gente mistura aventura e saúde. A gente não consegue entender sem falar, mas nós vamos conversar daqui a pouco. Mas antes, alguns recados. Me sigam no Spotify, Mulheres de Peito. Lá tem todas as entrevistas, os nossos podcasts gravados, que com temas importantes que ajudam na sua melhoria e qualidade de vida ampla, tá bom? E também no YouTube, doutora Érica Montalvão, Mulheres de Peito. Nós estamos no número 75 de gravação. Uau. Nossa, alta produção, hein, meus amigos? Bom, hoje eu trouxe uma amiga, vou explicar para vocês como é que ela entrou na história da minha vida, porque eu acho que tudo na vida da gente é vivida. Me passou no Instagram, eu não consigo ver muitas coisas do Instagram o tempo inteiro, mas apareceu lá para mim, por algum motivo. Eu devo ter pesquisado alguma coisa e me trouxe. E eu me apaixonei com o trabalho dessa mulher. Doutora Cibele Magalhães, ela é cardiologista. Mas eu não vou mentir que a cardiologia não é que não me atraiu. Não foi a primeira coisa que me atraiu. Me atraiu é que ela tem um projeto maravilhoso de mulheres na montanha. A gente vai falar sobre isso. Ela vai explicar melhor do que eu estou conseguindo traduzir para vocês. Tá bom? Cibele, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com você. Gente, olha que muito legal. É uma cardiologista que trabalha com aventura e saúde e qualidade de vida. Tem tudo a ver, não tem não? Bom, me conta um pouquinho sobre você, de onde você é, onde você se formou, que as pessoas gostam de saber disso. Perfeito. Então, eu sou de São Paulo, capital, né? Eu nasci em São Paulo, morei lá até 2018, quando eu me mudei para cá. Então, e eu vim para São José dos Campos por conta da montanha. Olha. Então, justamente, já nesse caminho em busca de mais qualidade de vida, né? Eu não praticava ainda atividade física com muita regularidade quando eu estava em São Paulo, mas eu já tinha essa necessidade de ir para uma cidade mais tranquila, uma cidade mais próxima da natureza. E São José dos Campos me pareceu um lugar bem interessante para isso. Porque foi bem na época que eu comecei a frequentar a região aqui do Alto Vale, né, da Serra, aqui de São Bento do Sapucaí. E para ir para São Bento do Sapucaí, eu passava por dentro de São José, né, e ali o caminho, né, de Monteiro Lobato e tal. E comecei a ver a cidade, falei, poxa, é uma cidade, né, bem estruturada, que parece bem organizada, que possivelmente, né, terá oportunidades de trabalho, que às vezes numa cidade muito pequenininha é mais difícil, e fica bem mais próximo da Serra, que era onde eu já estava querendo ir. E assim eu vim aqui para São José em 2018. Eu me formei, então, em São Paulo, eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, onde eu fiz toda a minha formação, então, como cardiologista, né, antes clínica geral, né, a formação da faculdade e também o doutorado, né, eu fiz o doutorado em doenças arteriais coronárias, né, doença arterial coronária crônica. E quando eu terminei o doutorado, eu já estava com essa vontade de buscar mais qualidade de vida e aqui estou, cheguei em São José. Bom pra gente, hein? E assim, você começou a praticar atividade física e depois que apareceu esse projeto, ou o projeto apareceu antes da atividade física de montanha? Na verdade, a atividade física, o projeto, né, o Elas na Montanha, eu falo que ele surgiu de uma necessidade minha, assim, né? Então, em São Paulo, eu já sentia que eu gosto muito de caminhar na natureza, de caminhar ao ar livre. É a minha principal terapia, assim. Então, quando eu tô passando por um momento de dificuldade, ou tô precisando tomar uma decisão muito difícil, alguma coisa assim, eu preciso caminhar.
preciso caminhar ao ar livre para organizar os pensamentos. E eu fazia muito isso no Ibirapuera, né? Eu morava ali em São Paulo, na Vila Mariana, era próximo. Então, tá ali no contato com o ambiente, com o ar livre, já me fazia muito bem. E eu achava que a atividade outdoor, para mim, era caminhar e correr no Ibirapuera. E eu já estava muito feliz com isso. Até que eu conheci o meu esposo. E o meu esposo, ele é engenheiro e ele já praticava muitas atividades ao ar livre, mas muito mais do que só caminhar no Ibirapuera. E foi bem interessante porque na verdade, a primeira vez que a gente saiu juntos, ele me convidou e foi no Ibirapuera para assistir estava acontecendo uma feira de esportes de aventura. Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? A Aventura Sports Fair, lá no Ibirapuera. E lá nessa feira, eu pude ter contato com pessoas que viajavam o mundo de motorhome, que já tinham subido o Everest, montanhistas mesmo. Então, foi a primeira vez que eu tive um pouquinho de vislumbre, assim, desse universo do montanhismo, que é muito amplo, né? A gente vai conversar. Sim. E aquilo ali, nossa, já me apaixonou, assim, de cara. E eu falei, poxa, então dá para fazer muito mais coisa ao ar livre. Eu nunca tinha acampado, nunca tinha feito nada disso. Olha que legal isso. E aí, com ele, eu comecei a fazer um pouco mais de, né, conhecer esse universo. Então, começar a fazer trilha, escalar. E eu me apaixonei. Só que, ao mesmo tempo que foi muito interessante, muito disruptivo para mim, assim, eu vi que eu tinha dificuldade de me sentir integrada naquele ambiente. Porque hoje, né, eu comecei a fazer trilhas, escalada, agora tá fazendo 10 anos. Mas quando eu comecei, ainda era uma atividade muito masculina, principalmente a escalada, né? Eu não via muitas mulheres, e principalmente mulheres mais velhas, né? Então, eu comecei a praticar os esportes, eu já tinha mais de 30 anos, né? Agora eu tô com 42 anos. Só que eu queria estar lá. E a minha impressão é que a natureza, a montanha, ela é para todos. Então, por que eu não posso estar lá? E aí eu comecei eu dei continuidade, eu vi que é isso que eu realmente queria, e me senti muito bem. E quando você gosta muito de uma coisa, você quer compartilhar com outras pessoas. Exato. E aí eu chegava no hospital, eu vinha, né, o final de semana, às vezes fazia uma trilha, aí no final de semana super feliz, super bem. E aí as minhas amigas, nossa, o que você fez? Eu fui fazer uma trilha. Nossa, mas é possível, né? Onde tem? Como faz? E eu comecei a convidar amigas para ir, levar as colegas. E quando eu vi, de repente, eu já estava organizando, né, grupos, assim. E então começou de uma forma muito, muito natural, muito orgânica. Isso é muito bom. E quando você gosta, faça o que gosta. E gosta do que faz, não tem erro. É uma fórmula nem mágica, é uma fórmula certeira. Mas a Cibele, quem é a Cibele como mulher? Não profissionalmente. Sim. Primeiro, acho que me considero uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de sair fora da caixa. Até os meus alunos, né, por um tempo eu dei aula na Embi Morumbi, aqui de São José, e até hoje os meus alunos, quando eles encontram, a prof pensando fora da caixa, porque eu sempre fazia no final da aula, qual fosse o tema, eu levava alguma coisinha para estimular eles a pensar fora da caixa. Então isso é uma coisa que eu sempre fui assim. E nesse sentido, sair fora do óbvio ali é algo que me estimula muito. Então, eu sempre fui essa pessoa, né? Eu sempre gostei de me desafiar também, né? Então, quando eu fui fazer, por exemplo... Você tem irmãos? Desculpa te cortar. Tenho. Nós somos em 6 irmãos. Isso também ajuda, né? Não ajuda, não? A gente ser mais aventureira, não? Olha, não sei diretamente. A gente, pelo menos, ser mais corajosa precisa. Eu sou a caçula das mulheres. E agora que você falou disso, a minha irmã, ela fala isso, né? Que eu sou muito, assim, vanguarda. Ela fala que eu sou muito corajosa para fazer coisas novas. E então, eu acho que nesse sentido, eu sempre tive muito
apoio, assim, né, das minhas irmãs, principalmente, né, então nós somos em 4 mulheres e 2 homens, né, e eu sou a caçula das mulheres. E aí, com essa questão, então, de ser muito corajosa, de querer descobrir coisas novas, eu gosto muito também... estar em contato com a natureza, é isso que eu comentei, que caminhar me faz muito bem, eu acho que é a minha melhor terapia, assim. Eu sou muito otimista, então eu sou uma pessoa que acredita muito no que faz e tenta seguir aquilo que orienta, que fala para os pacientes, então eu procuro seguir aquilo que eu acredito, assim, eu acho que essa sou eu. Você falou tudo. A gente tem que viver o que a gente prega, né? Que é fácil mandar o outro fazer e a gente não fazer. Exatamente, isso é muito fácil. Exato. Né? E dos hobbies, esse você já falou, que você adora essa aventura. Tem algum outro hobby que você queira falar pra gente? Eu adoro ouvir música. Então, eu gosto muito de ouvir música. Que música? Olha, então, eu sou bem eclética, mas tem algumas playlists que elas não saem, assim, né, das minhas top playlists. Então, uma delas, eu gosto muito de jazz. Então, eu gosto de ouvir um jazz, assim, né? Como se fosse uma música de loungezinho, assim. Então, eu gosto, aquilo me relaxa no final do dia. Ou, às vezes, quando eu tô caminhando num momento bem tranquilo, eu gosto de ouvir. Eu gosto de pop rock, mas um pop rock mais tranquilo também, mais romântico, assim. Eu gosto muito de sons de mulheres, assim. O timbre das mulheres me agrada, assim. Então, tem algumas cantoras, né, americanas que eu gosto muito. Então, Norah Jones é uma que eu amo, né? A Alicia Keys eu gosto muito. Então, tem algumas que eu gosto muito, assim. Também gosto de música mais animada, então, principalmente quando eu vou correr, então a minha playlist de corrida, né? A minha playlist de corrida tem axé, música anos 90, tem alguns DJs, tem David Guetta, tem Taylor Swift, tem Anitta, então aquela música para te colocar para cima, né? Então... Toca algum instrumento? Não toco. Comecei a tocar o ukulele, sabe? Aquele violãozinho havaiano pequenininho, mas não dei continuidade ainda. Mas ele tá lá e isso é uma das coisas na minha listinha que eu quero retomar. Se fosse para você dizer, o que a atividade física representa para você não como médica, como paciente? Olha, atividade física para mim é a minha principal terapia, assim. Então, eu acho que mais do que acaba sendo a atividade física, isso como, né, tendo essa consciência também como médica, para mim é o pilar mais importante, né, para a gente buscar uma vida com mais qualidade. Porque a atividade física, ela impacta positivamente em todos os outros aspectos da sua vida, em muitos aspectos, né? Então, se você pratica atividade física, você dorme melhor, você se alimenta melhor, porque não combina, né? Você fazer uma trilha e aí você tá lá no meio da trilha, peraí, deixa eu acender um cigarro, deixa eu comer uma coisa, né? Não, você vai querer comer algo né, compatível ali, mais saudável. Nossa, é muito comum eu estar caminhando e aí, né, nossa, me dá aquela vontade de comer uma fruta suculenta, porque você também sente sede. E, então, a atividade física, positivamente ela impacta em várias coisas. E para mim é central, assim. Então, se eu me sinto, eu fico mal comigo se eu não consigo fazer o mínimo de atividade física que eu preciso na semana, assim. E para mim, assim, a principal atividade é a caminhada. Então, a caminhada, né, intercalando caminhada em corrida, né, é a atividade mais básica, mais simples e mais, assim, natural do ser humano, né, e que para mim ela já me norteia para dar continuidade e fazer várias outras. E aí, além da caminhada, né, a gente sabe a importância da gente fazer musculação, né? Então, a musculação, ela é essencial para a gente ter uma manutenção da nossa musculatura, do nosso equilíbrio, né? Para a gente ter força, para a gente, né, seguir, né, no nosso dia a dia. A gente sabe que ter mais massa muscular é também um fator de proteção aí, né? E de marcador de mais longevidade,
longevidade, né? De mais qualidade de vida. Então eu faço e gosto de fazer musculação também, né? Porque eu também gosto de escalar. E na escalada uma das coisas que são mais exigentes é a parte de força, assim. Então acaba que a musculação e a escalada, elas se complementam. E eu peço para as pacientes fazerem musculação, porque com a idade a gente perde massa muscular e a gente precisa muito, muito, até por questão hormonal, né? Exato. E você vê como tá tudo interligado, né? Porque quando a gente fala dessa questão de cuidar de todos os pilares, aí a gente parece que um não tem relação com o outro, mas eles estão totalmente interligados. Então, quando você fala dessa questão da massa muscular, né, que a gente vai perdendo, né? A partir dos 40 anos, a gente perde 1% de massa magra por ano. É muita coisa. Nossa. Então, assim, é assustador. É dureza, exatamente. Né? E se a gente mantiver uma atividade física ali regular, você vai conseguir minimizar isso, porque o envelhecimento acontece, mas a gente consegue minimizar. E você precisa cuidar dos outros pilares, porque, por exemplo, quando a gente dorme, né, um sono restaurador, um sono de qualidade, né, que é um sono que faça você descansar, que passe por todas as fases do sono, nesse sono adequado, de 7 a 8 horas de sono idealmente, né, por noite, um sono adequado, é durante o sono que a gente produz o GH, o hormônio de crescimento, né, e o hormônio de crescimento no adulto não é pra gente ficar crescer, maiorzinho, não, né? Mas é pra gente produzir massa magra, massa muscular. Então, se você não dorme bem, você não produz massa muscular, né? Essa é uma das explicações para as mulheres na menopausa, entendeu? Que não dormem bem por causa dos calorões e os fogachos. Se ela não dorme bem, ela não produz hormônio que vai ganhar massa muscular. Então, tem que dormir. Exato, tudo está relacionado, não tenha dúvida. Como foi a sua trajetória até chegar na escolha da cardiologia? Você sempre quis fazer cardiologia? Olha, a cardiologia é interessante, porque eu venho de uma família muito humilde, né? A minha mãe era auxiliar de enfermagem e eu ia com ela no hospital desde pequena. E aí eu queria, né? Eu sonhava aquela história, né? A mãe é nossa heroína, eu sonhava, né, em fazer o que ela fazia. Mas eu via, né, na profissão médica uma possibilidade, né, um encantamento, né? Todo mundo encanta com a profissão médica e uma possibilidade de dar melhores condições para minha família. Então, queria muito, né, me tornar médica. E naquela época, né, ali, anos 80, final dos anos 80, anos 90, começou, estava muito, né, em voga, assim, a questão do transplante cardíaco, né? Os primeiros transplantes cardíacos que foram feitos no Brasil pelo Dr. Zerbini. E foi feito, né, o primeiro lá no INCOR. E, né, no Instituto do Coração, lá na Faculdade de Medicina da USP, que minha mãe trabalhava lá, que foi onde eu estudei, né? E eu ia com ela, e aí eu via, quando a gente saía, assim, do prédio dos ambulatórios à noite, né? Ali, quem conhece o HC, né? Hospital das Clínicas, em frente ao INCOR, e é o INCOR todo iluminado, e aquilo vinha, assim, né, no meu imaginário, nossa, ali ficam os cardiologistas, nossa, que cuidam do coração, eu quero fazer cardiologia, né? Então, via aquelas imagens no Fantástico e tal. Então, esse foi o primeiro, assim, encantamento com a cardiologia. E aí, depois disso, aí na faculdade, né, aí já mais madura e tal, na faculdade, na verdade, o que solidificou muito isso foi querer cuidar da minha avó. Então, assim, a minha avó, minha mãe trabalhava muito, né? Então, minha avó veio junto com a minha mãe, meus outros irmãos, eles vieram da Bahia, né? Eu nasci já aqui em São Paulo. E minha avó que cuidava da gente para minha mãe trabalhar. Minha mãe trabalhava muito, né, para cuidar de nós, né? Minha mãe nos criou sozinha, junto com a minha avó. E aí a minha avó que exerceu ali a maternagem para mim. Então eu tinha, assim, né, um carinho, né, um amor absurdo, o grande amor da minha vida, minha avó. E eu fui acompanhando a evolução da minha avó. Minha avó tinha pressão alta, né, obesa, fofíssima. E aí eu acompanhava ela nas consultas, ela ia nas consultas médicas lá no Hospital das Clínicas. E eu queria muito, aí eu resolvi fazer mesmo cardiologia para cuidar da minha avó. Então, eu queria cuidar dela, cuidar do coraçãozinho dela. Então, foi o meu grande, assim, minha avó foi minha grande incentivadora, na verdade, para fazer medicina, até mais que a minha mãe.
porque a minha mãe, ela via que eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, só que ela imaginava que ia ser muito difícil, né? Como assim? Estudar medicina na USP, né? Na época, né, para nossa condição, estudando escola pública, etc. E aí, a minha mãe, né, não queria que eu me decepcionasse, então, falava, por que você não presta outro curso? E eu, não, queria fazer medicina. E a minha avó, ela, a principal incentivadora. Não, você só vai prestar medicina. Como chama sua avó? Minha avó Maria. Maria. Nome lindo. Exato. E eu fiz cardiologia para cuidar do coraçãozinho da minha avó. E cuidei muito. O que seria a medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida, olha, isso é bem interessante, porque a medicina, nesse processo, né, de contato com a natureza, nesse processo de me descobrir, né, buscando mais qualidade de vida, inclusive no movimento que fez eu sair de São Paulo e vir para São José dos Campos, né, nesse processo, eu comecei a questionar um pouco a medicina convencional, né? Porque a medicina que a gente pratica hoje, na maior parte, né, das vezes, é uma medicina incrível que conseguiu trazer a gente até esse momento, né, onde nós estamos, que nós saímos lá de 1900, né, começo do século passado, né, com uma expectativa de vida em torno de 50 anos, e chegamos aqui, né, com uma expectativa de vida de 75,5 anos agora, né, esse ano no Brasil, em torno aí de quase 80 anos em alguns lugares. Então, olha o salto que a gente deu. Quanto tempo mesmo? Isso mais ou menos em 100 anos, né? Porque isso era começo de 1900, agora a gente está em 2024. Então, né, a gente tem em 100 anos uma evolução enorme, né? E isso a gente deve muito a esse modelo da medicina que foi fundamental para a gente chegar até agora. E era o quê? Um modelo de medicina focado principalmente em tratar as doenças agudas, né? As doenças que matam, né, ou matavam, ou matam ainda, mas matam de maneira rápida, que são basicamente as doenças infecto-contagiosas, né? E os acidentes, os traumas de uma forma geral. E para isso a medicina se especializou muito e a gente faz isso muito bem. A gente cuida das doenças agudas muito bem. Só que, de uns tempos para cá, e isso vem acontecendo, inclusive, a expectativa de vida, que ela chegou na casa dos 80 anos, ela tem caído de alguns poucos anos para cá, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nunca teve um nível tão baixo nos últimos 20 anos, agora está em 76,4 anos. Teve um pouquinho lá do Covid, mas muito a gente tem visto esse aumento de mortalidade, por quê? Hoje, a gente passou daquela fase ótimo, a gente cura a infecção bem, a gente trata os traumas muito bem, né, faz cirurgia muito bem, só que as doenças hoje que mais matam são as doenças crônicas não transmissíveis, né? E essas doenças, né, que são basicamente as doenças, né, cardiovasculares, diabetes, o câncer e as doenças neurodegenerativas, que estão aí, né? Demências, né, Alzheimer, Parkinson, etc. Intensamente, né? Exatamente, e aumentando. Porque a gente ganhou anos de vida, né? Só que o que a gente está fazendo com esses anos a mais? A gente está vivendo esses anos a mais, mas sem qualidade, né? Sem planejamento. Exatamente. Né? E a gente. E a medicina, essa medicina convencional, ela tem tido poucas ferramentas para lidar com essas doenças crônicas na fase de desenvolvimento delas. Agora, na hora que chega lá, que a floresta tá pegando fogo, a gente é muito bom. Na hora que infartou, na hora que tá com o câncer lá avançado, vai lá operar, a gente é muito bom. Só que, né, na hora que. Então, o que eu sinto? Que a gente gasta muito mais energia, recurso, profissionais para apagar o incêndio do que para ir lá no comecinho, quando a bituca de cigarro caiu e o incêndio ainda tá pouquinho, que seria muito mais fácil a gente apagar. A medicina curativa a gente investe mais, né? Exatamente. Só que é isso, né? A gente gasta, né, o que eles falam, a gente gasta uma colherinha se a gente gasta uma colherinha com prevenção, a gente gasta, né, um balde para tentar curar. Só que eu acho que é desproporcional. A gente gasta muito mais energia lá
lá na frente. Muitas vezes não curando, mas só, às vezes, adiando, né, um processo, dando um pouco mais de anos de vida para a pessoa, mas às vezes até de uma forma meio paliativa e a qualidade de vida reduzindo. E a medicina do estilo de vida, ela vem muito nesse sentido, numa forma da gente tentar... A gente quer viver mais, né? Só que a gente quer viver mais com qualidade. Então, a ideia é a gente tentar equilibrar o máximo possível o tempo a mais de vida igual a um tempo a mais com saúde. Então, tempo de vida com tempo de saúde. Porque não adianta, né? Será que adianta eu viver 30 anos a mais, mas aqueles 30 anos... Uma péssima qualidade, exatamente, né? Sem condições mínimas físicas para eu me deslocar, né? Sem condição, sem saúde cognitiva. E a medicina do estilo de vida, ela vem justamente para ser aquele grupo que vai lá no comecinho, quando a bituca de cigarro caiu, né? Porque essas doenças crônicas não transmissíveis, elas... na verdade, a prevenção, né, o tratamento dela, o lidar com elas, tá muito mais relacionado com a gente cuidar dos nossos hábitos, estilo de vida. Exatamente, com o estilo de vida, do que propriamente com medicação. Né? Então, a gente sabe que 80% dessas doenças crônicas não transmissíveis, né, o desenvolver dessas doenças depende dos nossos hábitos. Né? E só 20% depende da genética. Então, a gente tem o histórico familiar, a genética, mas os nossos hábitos conseguem influenciar de maneira muito mais importante. E aí, a medicina do estilo de vida, ela vai tratar dos pilares, né, para a qualidade de vida. E aí, cada um desses pilares, a gente, né, vai fazer as abordagens para buscar a gente prevenir, né, essas doenças crônicas, e uma vez que elas estejam instaladas, a gente, inclusive, às vezes conseguir até reverter em alguns graus, que a gente consegue. Tudo isso com mudanças simples no estilo de vida. Eu assisti uma palestra em 2019, Deepak Chopra, aqui no Brasil, e ele falou da epigenética, né? Nada mais é que o ambiente mudando. Perfeito. Né? Não muda o nosso gene, isso não tem jeito, mas ele melhora a ativação do nosso gene, né? Na teoria, a qualidade de vida e... Sim, isso é muito incrível, porque hoje em dia a gente tem estudos mostrando isso, né? Comprovando. Então, até ficou... recentemente teve até uma série, né, no Netflix mostrando dos gêmeos, né? Porque é isso, eles têm o mesmo gene, mas, né, exatamente idêntico, mas os hábitos podem modular os genes, ou seja, ligar e desligar genes que a gente já tem. Então, às vezes, um gene seu ali, né, para desenvolver, por exemplo, um colesterol alto, né, aquilo eu tenho geneticamente. Mas se eu tenho um hábito mais saudável alimentar, pratico atividade física, né, gerencio o meu estresse, etc., eu posso fazer aquele gene desligar, que isso é epigenética. Então, o gene está lá, mas você tem, os nossos hábitos podem ligar e desligar esses genes. Isso é a modulação. Exatamente. Bom, nossa, tem tanta coisa. Será que vai dar tempo de conversar tudo isso? Vamos lá. Sono, como ele influencia na saúde cardiológica? O sono, a gente comentou um pouquinho do sono na questão da massa muscular, né? Mas o sono a gente tem comprovado, né? Tem vários estudos mostrando que um sono de má qualidade, ele aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, porque, entre outras coisas, aumenta os níveis de pressão arterial, né? O sono, né, um sono de má qualidade, ele aumenta o ganho de peso, e a obesidade a gente sabe que, né, junto com a hipertensão, são fatores importantes aí para as doenças cardiovasculares, para o diabetes, né? Ele impacta na nossa imunidade, então diminui a nossa imunidade. Quando a gente não dorme bem, e aí você vê que vira um ciclo vicioso, né? A gente não dorme bem, aumenta a nossa fissura por carboidrato simples, né, por açúcar. Então a gente quer comer mais açúcar, que né? aumenta a ansiedade. Exato, também tem um efeito aí de ansiedade. Isso vai fazer a gente ganhar mais peso, né? Então dormir bem é fundamental, né? Então faz parte aí dos pilares para a gente manter uma saúde de qualidade. Eu sou ginecologista, né? E a gente tem conversado bastante no consultório essa questão de reposição hormonal, mas tem que fazer uma avaliação cardiológica antes, para segurança.
Mas nem aí sempre antes de entrar nesse assunto, eu converso com os pacientes. Olha, até então, o maior risco cardíaco quando você é jovem é do homem, de doença cardíaca. A gente vai entrando na menopausa, a gente vai meio que igualando aos homens. Como que você explicaria isso para as mulheres? Na parte cardiológica, lógico. Sim. O que acontece é que, nesse sentido, né, a gente quer se igualar aos homens em alguns aspectos, né? Em não outros nesse, não, né? nesse não. Mas, infelizmente, né, com a menopausa, a gente perde o fator de proteção que o estrógeno dá pra gente, né? No sentido, né, da proteção cardiovascular. Então, essa redução nos níveis de estrógeno deixa os nossos riscos cardiovasculares equivalentes ao risco dos homens, né? Então, isso acontece sim com a menopausa, né? E a gente... isso é algo bem interessante, porque é muito importante, né, a gente falar das doenças ginecológicas, e sim, o Outubro Rosa é muito importante, né, quando a gente fala do câncer de mama, o acompanhamento regular na ginecologista, só que é essencial a gente não esquecer do coração. Por quê? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre mulheres, né, no Brasil e no mundo, né? Sendo que das doenças cardiovasculares, a que mais mata mulheres, em primeiro lugar, é o acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? E em segundo lugar é o infarto. Os principais fatores de risco, né, para essas doenças cardiovasculares, né, então no contexto também das mulheres, né, então a gente tem a obesidade, né, o sedentarismo, que a gente, né, são fatores que caminham muito juntos, a questão da menopausa, então a gente perde, né, o estrógeno, como a gente comentou, desse fator de proteção, né, então tudo isso vai agregando. E a questão do estresse, né, porque as mulheres, a gente sabe, aqui, além do trabalho, fora de casa, tem toda a questão, né, dos cuidados para gerenciar a casa, cuidando de outras pessoas, e a gente ficando mais velha, cuidando dos pais. É muito mais comum, né, nessa nossa cultura, as mulheres serem as cuidadoras, verdade, né, verdade. do que os homens. Então, é super comum. A gente tá lá no hospital, né, nós que trabalhamos também em hospital, você tem o pai doente, né? O pai idoso, a mulher já na menopausa, o pai mais idoso, né? Às vezes o pai com algum quadro de demência, alguma coisa, né? Tá lá internado, ou a mãe, e é sempre a mulher, né? Ou muitas vezes a mulher que tá junto, que tá cuidando, e ela ainda tem que lidar com todas as outras questões, né? Da vida dela cotidiana. Então, esse grau de estresse, que muitas vezes das mulheres é aumentado, né? Contribui ainda mais para esses riscos. E uma informação bem interessante que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, no estudo recente, fez, é que o risco de morte das mulheres por doença cardiovascular é 7 vezes maior do que o risco de morte por câncer de mama. Então, a gente fala muito do câncer de mama, mas a gente esquece isso. Então, é muito importante a gente lembrar. É uma das avaliações que essa mudança da medicina global, né, que a gente está vendo em todas as especialidades, é exatamente essa. No consultório de ginecologia, a gente não fala só mais de hormônio, né? Lógico, tem os super especialistas que falam só de uma área dentro da ginecologia, mas a cardiologia está vindo bastante, né? A parte endócrina está vindo bastante com a gente juntos. A gente já falava mais, comentava, investia pouco. E hoje a gente sabe que se a gente não adianta eu repor hormônio se ela tiver outros problemas. Eu vou trazer mais problemas para ela às vezes. Então a gente vai ter que mudar, mulherada. Tem que mudar, porque a gente consegue. E nós médicos também, né? Porque a gente tem esse olhar do paciente de maneira global, né? Isso que você falou. Então, não adianta mais esse modelo aí de medicina do passado, que é só você olhar, especificamente ali, uma partezinha do corpo, porque hormônio. A gente é o todo. Mas a gente é o todo, exatamente. Esse que faz a diferença. Sim. Nossa senhora, nós vamos ter que gravar 2 podcasts, tá? Você vai ter que voltar outro dia aqui, porque eu preciso que você fale um pouquinho sobre o seu projeto. Que você faz no seu projeto? Como é que funciona?
o Elas na Montanha. Isso. Olha, o Elas na Montanha, eu falo que é um final de semana que são 10 anos de terapia em um final de semana. Porque no nosso projeto, né, a gente leva mulheres para atividades, né, na montanha, especialmente, né, atividades ao ar livre. Normalmente, o mais comum é a gente fazer um final de semana, né? Então, a gente começa na sexta à noite, final do dia, sábado e termina no final do domingo. E nesses encontros a gente faz atividade de trilha, né, ali em contato com a natureza. A gente faz né, atividades de bem-estar. Normalmente a gente tem momentos de yoga, de meditação. A gente sempre tem um cuidado com a alimentação, então uma alimentação saudável, né? Normalmente tem uma chefe de cozinha que ela vai junto com a gente, né? A gente faz o cardápio antes, inclusive o cardápio a gente tem feito em parceria com a Carolina Pimentel, que é a nutricionista, né? Uma nutricionista com bastante foco em qualidade de vida, que é da Sociedade Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Então a gente tem todo esse cuidado e aquele carinho, né? Porque a comida feita com amor, ela tem outro sabor, né? E a Ju, gente, a Ju Klestoff é maravilhosa, assim. Ela vem, muitas vezes, os nossos encontros são aqui na região, né? A gente já fez encontros até na Chapada Diamantina. Eu já fiz a caminhada. 7 dias ao redor do parque. Ai, que legal, do Vale do Pati, muito legal. A gente foi lá para lá em janeiro, mas muitos dos encontros são aqui na região da Serra da Mantiqueira, né? Região aqui de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Gonçalves, que é interessante porque é uma natureza incrível, muito preservada, perto, muito né? Lindo e muito perto, né? Entre São Paulo e o Rio, então é bem gostoso, fácil de chegar. E a Ju, né, que é essa nossa chefe de cozinha, ela mora em Itamonte, sabe? E ela mora 3 horas de São Bento e ela faz questão de vir, né, no nosso evento, porque ela fica com a gente, assim, é muito gostoso. E aí, em alguns dos eventos, a gente faz também uma iniciação à escalada, que é muito legal, assim, é realmente surpreendente para as mulheres, porque é muito interessante quando você se permite fazer uma coisa nova, né, uma vez na vida, né, algo que você nunca fez antes, e as mulheres se surpreendem, como elas podem, como elas são fortes, porque várias falam, nossa, mas como assim? Eu nunca nem subi num muro, como assim que eu vou escalar? E aí, quando elas estão lá, elas veem que é incrível e é uma experiência, assim, surreal. Tem que estar lá. Tem. Eu não vou mentir que aqui, quando vim para São José, também eu comecei a praticar mais esporte na natureza, né? A gente fazia trekking quando vinha aqui em Santo Antônio do Pinhal. Mas assim, e vale a pena. E depois, na hora que acaba o dia, você fala, nossa, eu consegui. Isso não tem preço, né? Sim. A gente tá marcando agora de ir pro Pico do Marins. Ai, que legal. Eu fui esse final de semana. Você foi? Fui. Tá vendo? Ela é muito bom. Foi incrível. Só foi que incrível. a gente a vista tava linda. Vai cedo e desce, assim. Não vai ficar lá, não. Esse final de semana a gente fez a travessia. A gente fez a travessia que é o Marins Itaguaré. A gente foi até o Pico dos Marins, só que aí a gente continuou e até o Itaguaré, né, fez a travessia completa. Mas eu já fiz também só de ir até o pico e voltar. Mas é incrível, vale muito a pena. Vale o Marins a pena. É incrível, é lindo. Então você oferece todas essas possibilidades, né? E se alguém falar assim, eu queria ir voltar num dia, existe isso? Alguma atividade? A gente tem feito alguns encontros, esse é o nosso formato mais comum, né? Mas a gente tem proposto e feito alguns outros encontros para permitir com que pessoas, né, participem de outras maneiras, assim. Então, um deles, às vezes a gente tem um encontro de um dia, que normalmente esse encontro a gente já fez algumas vezes, por exemplo, em São Paulo, em academias de escalada. Então a gente já foi a São Paulo e aí na academia de escalada a gente faz um dia de vivência na academia, depois a gente faz uma prática de yoga e finaliza com um brunch ali mais natural. Nessa última vez foi um brunch vegano bem gostoso. Então a gente tem feito alguns encontros assim, e a gente tem também né, a gente tem um programa dentro
né, do nosso leque de atividades, que é o programa Eleve-se, que é um programa voltado para empresas, né, para atividades de um dia, né? Então, caminhada de um dia, com as práticas, né, de uma forma que a gente possa né, levar as pessoas, tirar um pouquinho as pessoas de dentro do escritório, né, tomar um pouquinho de sol, produzir um pouquinho de vitamina D, né, e fazer esse encontro esse reencontro com a natureza que é tão bom e faz tão bem pra gente. Do seu projeto? Olha, é interessante porque a gente não tem um limite de idade, assim, ou um público específico, mas o que a gente tem visto que quem tem ido com a gente, assim, na média, mulheres 35 mais, 40 mais. Então, a gente já teve mulheres de 60, 64 anos indo com a gente. Uma delas tinha como sonho escalar uma vez na vida, antes de fazer 60 anos, e ela escalou com a gente no aniversário dela, foi muito emocionante, né? Uma médica, até a Moniquinha, se estiver ouvindo, um beijo para você. E ela é do Rio, e foi, assim, bem emocionante, né? Tá com ela nesse momento tão especial, foi muito legal. Então, a gente, né, e mulheres mais novas, às vezes vai mãe, né, da última vez foi uma mãe com a filha, né, a filha mais jovem. Então, a gente é bem democrático mesmo. Muito, muito joia. Muito legal, mulher. Bom, a gente está quase encerrando aqui. É muito gostoso o papo, passou muito rápido. Nossa, muito rápido. E olha, tem tanta coisa ainda que a gente tem que conversar que você vai ter que programar mais pra frente pra gente falar mais sobre algumas coisas aqui que são tão importantes quanto. Mas não adianta estender que a gente não vai dar conta de ouvir só de uma vez só. Que você gostaria de deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo, que vai assistir? Onde te encontra? Qual é uma dica que você dá? Como é que é? Olha, eu acho que a gente falando, né, de saúde, né, de cardiologia da mulher, especialmente hoje, no dia que nós estamos gravando, não sei quando vocês vão assistir, mas hoje, né, é o dia 17 de maio, que é o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão. Uhul, acertamos o dia! Exato. E a hipertensão, né, que a gente sabe que é um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? Então, a gente sabe que se a gente controlasse bem a hipertensão, 80% dos casos de derrame, de acidente vascular cerebral, seriam evitados, que é a primeira causa de morte entre mulheres, né? 60% dos infartos seriam evitados, que é a segunda causa de morte entre mulheres. Então, assim, a gente prestar atenção nisso, né? Como que a gente pode, de alguma forma, né, tratar e prevenir isso. Então, se eu fosse dar 2 dicas simples, a primeira, né, reduz o consumo de sal, né? Então, a gente sabe que isso tem impacto, sim. O sal, muitas vezes, ele vem escondido aí nos produtos industrializados, então, diminuir o consumo de produtos industrializados, né, dos produtos embutidos, enlatados, né, reduz o consumo de queijo, reduz o consumo de presunto, de salame, essas coisas que tem uma quantidade muito grande de sal, né? Então, essa é a primeira coisa. Aumente o consumo de frutas, né? Então, se a gente consumir 2 a 3 porções de frutas por dia, a gente sabe que diminui os níveis de envelhecimento celular, né? Aumenta a nossa proteção cardiovascular, diminui o risco de doenças cardiovasculares. E 2 a 3 porções de frutas. Uma porção de fruta é uma fruta média, uma maçã média, ou 120 gramas de fruta cortadinha, tá? Ou 40 gramas de frutas secas. Então, aumente o consumo de frutas, diminui o sal. Então, acho que isso é a primeira recado que eu quero deixar, especialmente nesse dia de prevenção e combate à hipertensão. E outras formas, né, da gente cuidar aí da nossa saúde como um todo, né, e eu acho que o objetivo de todas nós é ter mais longevidade, é viver mais e viver melhor, né, a gente, não basta só a gente olhar para os pilares que a gente comentou, né, que é de atividade física com regularidade, alimentação saudável, um sono restaurador, reduzir o consumo de álcool, reduzir, né, evitar aí o consumo do tabaco, gerenciar o estresse, né? Então, uma prática de meditação, um alongamento, né? Uma caminhada na natureza, tudo isso.
nutrir bons relacionamentos, né? Não só relacionamentos, né, esposa, marido, filhos, mas relacionamento entre os amigos, entre a família, né? Quando foi a última vez que você ligou para uma amiga distante? Então, nutrir esses relacionamentos é muito bom. E a gente não pode deixar de falar de todos esses pilares se a gente não falar da nossa saúde emocional. Então, cuidem da saúde emocional de vocês, né? Tire um momento para você se cuidar, para você olhar para você, né? Para você fazer algo que você goste, que seja por você, né? E não é pelo seu filho, não é pelo seu marido, mas aquilo ali, o que você gosta. Então, tirar um momento para você se olhar, se cuidar, né? Porque nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Então, acho que esse é o meu recado. Qual que é o seu Instagram mesmo? E se, né, puder nos seguir, será um prazer, né? A gente vai ter um grande prazer de ajudar vocês nessa jornada também. Então, o nosso Instagram é o elas.namontanha, tá? É o Instagram do Elas na Montanha do projeto. Tem o meu Instagram pessoal médico, que é o DRA, né? Então, doutora Si Magalhães. Em qualquer um dos dois canais vocês nos encontram. Tem o site também, que é o www.elasnamontanha.org.com.br, tá? Então, esse é o Elas na Montanha. E tem também o nosso site, né? O meu site, que é www.acardiologistadamontanha.com.br. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, viu, por essa conversa. Nada, eu que agradeço. E passou muito rápido. Não é? Falei que ia ser rápido. Quero que você volte outras vezes. Será um prazer. E eu trouxe pra você uma lembrancinha aqui do Elas na Montanha. Ai, olha, meninas. Olha, que essa aqui é o Elas na Montanha. A gente também tem esse objetivo de fortalecer as mulheres de uma forma geral. Esse aqui é um artesanato feito por artesãs lá do bairro do Quilombo, em São Bento. Então, bordadeiras, elas que bordaram, colocaram a chita. Que né? lindo! Então, elas que fizeram. E aqui, então, tem o nosso folder e a nossa agendinha para você anotar os seus pensamentos. Muito então, obrigada. Olha, gente, eu vou tirar foto com isso aqui, hein? Que a foto também guardada de lembrança. Obrigada, viu? Nada, foi um prazer, eu que agradeço. Beijo. Beijo, até a próxima.